A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. O caos se instalou, pelo menos politicamente, na capital federal. Começa agora JBR News. Para você que está aí do outro lado, eu e o Rodolfo hoje estamos num dilema complicadíssimo. Porque aconteceu tanta coisa nessa cidade no dia de ontem, aliás, até a madrugada do dia de hoje, que é difícil a gente conseguir analisar tudo para vocês em tão pouco tempo. Mas faremos um grande esforço. E vamos começar pelo fato principal, né, Rodolfo? Que é justamente a derrota do governo na Câmara dos Deputados. Mas só para dar spoiler, ainda tem mais coisa. Tem o que vai ser votado hoje, se o governo conseguir, e o que o presidente disse ontem. Mas vamos lá, vamos começar pelo Congresso. Rodolfo Lago, com muita dificuldade, você acompanhou de perto, muita dificuldade, o governo conseguiu que a medida provisória que trata da mudança administrativa possa ir à votação hoje. Ou não? Pois é, porque o governo correu um grande risco, um sério risco, de ser flagrantemente derrotado na medida provisória que reestrutura os ministérios. O que seria a maior derrota, a derrota mais acachapante, porque é a primeira medida provisória editada pelo governo. É uma medida provisória que enfim, é a reestruturação, reestruturação administrativa do governo, e por muito pouco ela não foi derrotada. Para não ser derrotada, conseguiu-se já no final da noite que ela fosse adiada para hoje, mas hoje vai sem garantia. Vai ali porque precisa ser hoje, porque se não for hoje, não teremos medida provisória. Então, um filme de terror na ótica do governo. Você escolhe o título, Massacre da Serra Elétrica, Noite dos Mortos-Vivos, mas foi um filme de terror. E como se não bastasse isso, outra derrota do governo, e foi um recado claríssimo do todo-poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, foi colocar o marco temporal. Rapidamente, o marco temporal está para ser votado há décadas, se não me engano, 16 anos. Até hoje não tinha sido votado. Arthur Lira coloca em votação, na frente do que interessava ao governo. E o marco temporal simplesmente é mais um ingrediente contra a política indigenista que o governo tanto defende. Um recado claro. A coisa começou com isso. O Arthur Lira colocou o marco temporal para ser votado antes do Supremo, isso está para ser julgado no Supremo no início de junho. Ele colocou antes para dar claramente um recado que novamente mostrou aquilo que a gente vinha dizendo aí. A gente chegou a falar que outro dia o governo tem aí, a base fiel do governo é em torno de 130 deputados. O marco temporal só teve contra ele 150 votos. O restante, 280... Eu tenho um número aqui. Qualquer coisa. 283. 283 votaram a favor do marco temporal. Então, essa derrota iniciou o massacre da Serra Elétrica, né, que depois continuou na noite dos mortos-vivos. Porque depois que houve isso, o Lira chamou uma reunião de líderes para dizer que a MP da reforma administrativa, da reforma ministerial, se fosse votada, ia ser derrotada. E aí foi um quebra-pau impressionante no gabinete do Arthur Lira.
E para vocês terem uma ideia, no intervalo entre essa decisão que o Rodolfo Lago acaba de contar para vocês e a votação que aprovou o marco temporal, houve ainda a aprovação do Bolsa Família, mas com muita dificuldade, porque as discussões, ainda que seja um assunto que qualquer parlamentar quer aprovar, teve, por incrível que pareça, discursos contrários. Portanto, a vida para o governo está longe de ser fácil no Congresso. E como se não bastasse, o presidente Lula ainda resolve, no final do dia, dar uma coletiva à imprensa, na qual até na imprensa ele bateu. E quando ele não bateu verbalmente na imprensa, os seguranças do presidente Maduro bateram literalmente em jornalistas. E como se não bastasse, o que precisava ser feito de uma composição, ainda que fosse difícil para o governo, mas que facilitasse de alguma maneira as votações que ainda tem que acontecer na Câmara e do Senado, o presidente conseguiu acabar com o clima completamente na capital federal. Então, uma coisa terrível. E aqui, rapidamente, só a nossa solidariedade, né, Alexandre? Claro. Você falou da agressão que houve, a nossa solidariedade à repórter Délis Ortiz, da TV Globo, que foi agredida pelo segurança do presidente Nicolás Maduro. E como você disse, essa entrevista do Lula, ela só ajudou a botar mais gasolina nessa fogueira, porque o Lula foi ali atacando tudo e todos, e chegou num determinado momento a dizer ali, né, que eu não preciso do Congresso. Como é que era a frase? Não, a frase é impressionante. Ele estava falando sobre a questão climática, sobre a COP, dizendo que muitas decisões que são tomadas nesses encontros, quando chegam nos países, os seus presidentes retornam, não conseguem implementar. E aí o presidente, num dia complicado de Congresso, onde ele não consegue aprovar os assuntos de interesse dele, onde há um presidente da Câmara muito poderoso, ele solta a seguinte frase, abre aspas, eu não preciso depender do meu Congresso, fecha aspas. Algo mais a dizer? Pois é, quer dizer, na véspera de uma coisa dessa, o presidente diz uma frase como essa. Que tipo de sinalização acaba se passando depois de uma noite complicada, onde a muito custo se adiou a votação de uma MP que, se fosse votada naquele momento, seria derrotada? Eu não preciso do meu Congresso. Quer dizer, ele parece que meio que autoriza que hoje o Congresso pegue e o derrote. Agora, seria uma derrota horrorosa, porque trata-se da primeira medida provisória editada pelo governo Lula, né? Trata-se de uma medida provisória que não tem nada de ideológico, é só, enfim, a forma como o governo se organiza. Se isso é derrotado, sinaliza-se a impossibilidade de aprovar qualquer coisa na Câmara, né? É uma situação, enfim, trágica, de filme de terror. O que o Rodolfo falou, ele disse tudo. Simplesmente mostra que se nem nisso o governo consegue maioria, ele não consegue maioria para absolutamente nada. E nós não chegamos nem a 6 meses do primeiro ano de governo. E para completar, a coletiva porque era sobre a questão da reunião dos presidentes sul-americanos em Brasília, o presidente, após na segunda-feira ter feito declarações que foram repudiadas inclusive por presidentes sul-americanos, e poderia naquele momento tentar refazer a sua fala, não. Para completar, ele reconfirmou tudo o que disse e disse mais, que Maduro e Chávez foram perseguidos, como ele, o próprio presidente Lula, também foi, e nesse momento, inclusive, falou que a imprensa tentou destruir. Portanto, não faltou um só ingrediente, Rodolfo Lago, para piorar a vida do governo. Tudo muito complicado. E aí, fazendo só uma pincelada final nisso que você falou, que se a intenção dessa reunião com os presidentes sul-americanos aqui era o Brasil marcar o início de uma liderança no continente, essa questão do Maduro atrapalhou tudo, porque os presidentes do Uruguai e do Chile foram francamente contrários ao Lula, dizendo que que essa visão do Lula de que a Venezuela poderia ser uma democracia, que a coisa da ditadura na Venezuela é uma narrativa, eles discordavam, ou seja, acabaram marcando ali um contraponto que atrapalha, com certeza, essa liderança que o Lula gostaria de ter no continente. Ou seja, é uma semana, né, para
para se esquecer, né, do ponto de vista do governo. Tomara que essas páginas sejam viradas, né? Nós temos que terminar o conteúdo, mas só para relembrar aqui, Rodolfo Lago, e você que está do outro lado. Ainda é quarta-feira. Portanto, nós estamos no meio da semana e a coisa ainda está nesse nível. Portanto, muita coisa acontecerá nessa capital federal, mas nós já estendemos mais do que o determinado, agradecendo a sua audiência, a sua paciência e pedindo que fique conosco diariamente para justamente saber o que acontece nessa capital efervescente do poder. É isso aí. Curta lá, compartilhe e até amanhã aí com um novo conteúdo. A gente te espera aqui. Muito obrigado.